bem-vindos a mais um podcast O Mundo é Todo Seu. Eu sou Luciana Amarante e hoje eu converso com a psicóloga Lucimara Vargas Branco. A Lucimara é pós-graduada em Neuroeducação e Psicologia Organizacional, atende empresas e grupos com processos de team building, workshops, palestras e treinamentos, atende online em todo o Brasil e exterior e presencial na clínica no centro de Lages. Coautora do livro Sexualidade Humana, Sabores e Dissabores, tem atendimentos voltados para a sexualidade humana adulta. Membro da Academia de Inteligência Erótica de Bárbara Allert, criadora do projeto Time Off de Afrodite, em parceria com a psicomotricista e bailarina Veni Neto. Trabalham a autoestima, consciência corporal e a sexualidade feminina. Tudo bem, Lu? Tudo bem, Lu. Bom ter você aqui novamente. Uma delícia, presente de Natal, poder te ver de pertinho novamente. Que bom! E hoje a gente vai tratar de um tema bastante polêmico, né? Que ele fala sobre o abuso da sexualidade infantil. Dentro desse contexto, a gente vai trazer para quem está nos ouvindo algumas perguntas para poder deixar vocês entendendo um pouco desse processo, para a gente poder entrar especificamente nessa parte da tua coautoria no livro que fala sobre essa abordagem. Combinado, Lu. Então, vamos lá. Para a gente começar a desmistificar isso, eu gostaria que você definisse a sexualidade. Segundo a OMS, a sexualidade ela é a energia que move o amor, a ternura, o contato e a intimidade. É na sexualidade que nós conseguimos fazer a influência de pensamentos e, de acordo com as experiências que tivemos na nossa primeira infância, na segunda infância, como foi essa educação, vai ser também a forma com que nós tocamos, que ela vai estar ligada com a forma em que fomos tocados nesta área da nossa vida. E como que você define a sexualidade no casamento? No casamento, a sexualidade ela não tem outro caminho, Lu, a não ser a partida do autoconhecimento. Para que eu possa influenciar, para que eu possa conduzir o outro na parceria, na questão da sexualidade, é importante que eu me conheça, que eu me desenvolva, que eu entenda meus limites, que eu me descubra como ser humano dentro da sexualidade. Só então o ser humano vai ter condições de fazer esta troca, de conduzir, talvez de educar, se for necessário, de conseguir se abrir, de conversar. Sem o autoconhecimento ele não consegue isso. E essa troca que é tão fundamental entre os casais, ela vai partir dessa questão da psicoeducação do próprio ser. Aí sim o casal vai conseguir discutir, fazer trocas, fazer conversas, buscar experiências que sejam de acordo com as necessidades que eles vivem, desde que cada um tenha o princípio, o autoconhecimento, a sua descoberta. Que fator você identifica que pode afetar a sexualidade? O fator que complica sempre é quando nós desconhecemos o nosso próprio corpo. Quando não conhecemos quais são os nossos limites. De acordo até com Carvalho, Sardinha e Câmara, a falta da consciência corporal, ela nos coloca em um estado de bloqueio, em um estado de engessamento. A partir do momento que a consciência corporal ela é trabalhada e ela é trazida para o campo consciente, aí sim, os nossos limites, as nossas inspirações, a nossa afetividade, ela começa a aflorar. E então, a sexualidade consegue florescer. Depois dessa explanação toda do que é sexualidade, deixando a gente um pouco mais entendendo como a gente pode desenvolver a nossa sexualidade de uma forma mais agradável, né? Para que a gente possa ser mais feliz. Sim. Eu queria voltar ao assunto do livro. Neste capítulo de Sabor dos Reflexos do Abuso Sexual Infantil, você começa contando que a Lei de Proteção à Criança é algo recente para nós aqui no Brasil, né? Que é a ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que ele surgiu nos anos 90. Antecipando a isso, a gente tinha o Código de Menores, que é de 1979. Como eram vistas as crianças anteriormente à chegada desse código e dessa lei?
Quando a gente resgata a história, e eu digo que psicologia não existe sem história, né? Porque é o estudo do comportamento humano, da emoção humana, é o conhecimento do ser humano. E quando abordamos a questão da criança, a gente se assusta quando vai resgatar a história, né? Porque a criança ela era de uma propriedade privada dos pais e elas eram obrigadas ao trabalho infantil, que isso todos conhecem, mas de acordo com as dificuldades que essa criança nascesse, ela poderia ser excluída, ela poderia ser vendida, ela poderia ser negociada. Então, quando surgem as leis que trazem o amparo, começa a trazer toda uma quebrada, né, dessa resistência. E quando a gente olha também, antes dessa implantação, né, do ECA, e a gente olha as gerações, Lu, e a gente começa a comparar as formas de educação, a forma de vivência, a forma de olhar para o mundo, a gente começa a entender melhor como eram essas infâncias, né? Geralmente é trazido para nós, por nossas famílias, né, a parte positiva do processo. Mas em outras décadas, né, se a gente não estuda a história, a gente não tem conhecimento, né, a criança ela passava por processos que hoje a gente pode ficar apavorado se a gente for... considera um absurdo, assim, né? Mas como isso é possível? E existiam. Assim como coisas hoje, mesmo com toda a lei, ainda existem. E quando a gente se depara, né, nesse cuidado com clínica, como aqui eu vou trabalhar a parte do reflexo sexual, do abuso sexual infantil na vida adulta, a gente também leva pequenos sustos, mas como isso foi possível? E sabendo que o cuidado ele veio a partir do século XIX, né? Sim, sim. É recente. É muito recente esse olhar do cuidado para com a criança sendo parte do contexto familiar, né? E esse olhar de cuidado, de crescimento, de preservação. E não a criança sendo vista como um estorvo para a família, né? Que era visto lá pelo século VI, mais ou menos. E aí nós podemos louvar a educação, né? Os pesquisadores, os cientistas, os estudos, as pesquisas, grupos que se reuniam, grupos que começaram a ter seus insights, suas buscas. Quem sabe se no meio deles, né, Lu? Alguns que vivenciaram algumas coisas, histórias dentro da própria família e que fizeram esse resgate, trouxeram esse tesouro mais protetivo para as nossas crianças. Lu, a escola e a família são considerados pilares no desenvolvimento da criança. Qual é o papel dos pais nisso tudo? Isso veio a partir do ECA, né? Isso, Lu. Inclusive, até alinhando a tua pergunta anterior, né? Porque antes era exclusivo, só os pais tinham essa visualização da criança, esse domínio. Hoje a criança ela já tem uma rede de proteção, ela tem essa extensão em que a escola dá esse suporte. Hoje a escola pode identificar dificuldades desta criança, pode apontar, os educadores podem perceber alterações de comportamento, chamar os pais ou os responsáveis. E o papel do pai, da mãe, ou aquelas crianças que de repente por algum motivo histórico não tem a presença, né, do pai e da mãe o tempo todo, vamos chamar de responsável. Então, né? É fundamental que seja a proteção, o olhar, a escuta atenta, o dia a dia, observar as alterações que não são aquelas alterações normais apenas da faixa etária da criança, mas mudanças realmente de comportamento. Mudança de comportamento se a criança está mais isolada, se ela tem terrores noturnos por algum motivo, o que está assombrando o sono dessa criança? Essa criança está dormindo demais, né? Essa criança está se alimentando exageradamente. Essa criança evita algumas pessoas e às vezes a família, né, nessa intenção mais fraterna, mais afetiva, tem que beijar, tem que abraçar, tem que ir no colo. Perceber quando a criança se afasta, perceber quando a criança não quer, acreditar no que a criança está dizendo, ouvir esta criança. E a gente vai perceber, e o livro fala disso, Lu, que muitas vezes para que a criança tenha coragem para expressar verbalmente os primeiros sinais
de um abuso sexual pode levar mais de um ano, porque o que permeia ela é o medo, inclusive o sentimento de culpa. E a quem que geralmente ela se expressa? Geralmente as mais procuradas são as mães. As mães. As mães. Por essa questão de afetividade da mãe, a mãe ter esse papel mais sagrado de ser, né, a imagem da proteção, é bem provável que a primeira a ser procurada seja a mãe. Daí a importância, né, de ser uma mãe atenta, não ser apenas a mãe que alimenta ou a mãe que dá banho e que veste. A mãe atenta, a mãe que observa, que acompanha, que educa. E eu sempre digo que o papel fundamental dos pais é ser amigo dos filhos. Porque eles vão crescendo e eles vão criando amizades externas. Conosco foi assim, Sim. né, Lu? Nós fomos criando amizades externas. Mas quando essa amizade está dentro da casa, é o pai ou é a mãe, e eles passam a não ter medo de expressar qualquer assunto. Tem um grau de cumplicidade, Isso, né? eles não são repreendidos, porque de repente, na hora, você vai ser abordada pelo filho, pela filha que está crescendo, é criança, e hoje está tudo muito acelerado. Eles têm uma fonte de informação, né, aceleradíssima na palma da mão deles o tempo todo, muito mais presente, muitas vezes, que o pai e a mãe. Então, eles acessam muitas coisas rapidamente. Mas que a gente tenha abertura, e eu digo sempre, nós nunca vamos ter resposta para tudo. Ninguém sabe tudo. Mas que a criança não tenha medo de falar absolutamente nada com o seu responsável. Com a sua mãe, com o seu pai. E é importante trazer, a partir dessa tua fala, que a responsabilidade deste responsável, seja esse pai ou essa mãe, trazer a questão da ética, dos valores, da responsabilidade, né? Que tudo isso tem a ver com o que a gente está falando, né? O valor não de é a si, sociedade que vai Exato. transformar isso, é a família, né, que é o primeiro núcleo social que ele convive, que vai dar para ele Exato, esses valores. Concordo plenamente. A criança, ela vai crescendo e nós, seres humanos, viemos ao mundo inatos e nós vamos pegando as nossas referências, nós vamos aprendendo nem sempre com palavras, mas em observar os comportamentos daqueles que estão sendo os nossos protetores por aquele tempo. Então, se também na família essa criança vai vendo questões de respeito, de autocuidado, questões de proteção, questão realmente de família que trabalha junto, que anda junto, que se protege junto, já que se vem a desenvolve autoestima, junto. Isso. Né? Até pós-pandemia, né? A gente vem dessa questão muito forte de muitos divórcios, separações. Quem já passou por isso sabe o transtorno que é, são muitos caos, né? E não é obrigado a passar o final da vida, mas é importante que se pense na criança, porque o reflexo acompanha de todas as nossas ações. Lu, dentro desse que nós entramos dentro do mundo da família, você podia explicar para a gente o que é o incesto? O incesto é quando a relação sexual entre família, quando ela é interna da família. E nós vamos entrar logo a seguir, né, Lu, sobre a questão do abuso sexual infantil. E há esse segredo do grau, quando o grau ele fica maior, geralmente é quando o abusador, ele faz parte da família, ele está junto da família, de repente ele está em convivência diária com essa criança. O sofrimento é muito maior, a violência se torna maior, não apenas física, mas psíquica também, porque aí o que está acontecendo, que dentro da família está acontecendo um abuso sexual infantil, quem está ali para perceber? Como que isso está acontecendo e ninguém se deu conta? E é sutil, porque ninguém vem para nós com uma tarja, né, com uma plaquinha, ou com expressões dizendo que é um abusador. É preciso atenção, identificar e observar o dia a dia. E a síndrome da acomodação? Explique pra gente o que ela é. A síndrome da acomodação, ela é um dos reflexos do abuso sexual infantil e que ela vai se refletir muito mais na vida adulta. Quando a pessoa passou um longo tempo, né, calada, com aquele sofrimento de dor, de ameaça, e ela resolve então, deixa quieto. Deixa quieto. Eu sempre digo que na nossa vida tem o dia do chega, né?
E muitas vezes, para a criança, para o adolescente que é abusado, esse dia do chega, ele demora muito para chegar. De acordo com a vivência, ou com a rede de proteção, ou com a falta de alguém que confie que ela possa realmente desabafar, essa síndrome da acomodação pode fazer um engodo muito grande no campo emocional e comportamental desta pessoa. Lu, como que a gente pode identificar que a criança está sofrendo o abuso? Alteração de comportamento sempre, né? Hoje nós estamos numa era que está uma explosão, né, de transtornos, de divulgação, e a gente precisa ser muito atenta. Eu puxo muito, né, sempre na clínica e com as pessoas que convivem comigo, o quanto é necessário que nós tenhamos ações e percepções conscientes. E nós temos, Lu, durante o nosso dia a dia, a gente tem muitas ações inconscientes. E a gente fica desapercebido do que está acontecendo diante de nós. Quando a gente perde a sintonia, perde o contato, a gente não identifica, muitas vezes, que a criança está em alterações, ela está com dificuldade de relacionamento, ela está se isolando. Né? Será que tudo é transtorno ou tem outras coisas acontecendo? E as outras coisas que acontecem no dia a dia e que alteram o comportamento, e que adoecem, e que causam desmoronamento emocional. A criança é muito franca, é muito honesta, né? O que a gente vai perdendo no decorrer da nossa vida? Algo que se chama espontaneidade. Porque nas nossas vivências vamos tendo os nossos pequenos traumas, nossos pequenos embates, gerando caos, vivendo caos, e vamos perdendo a espontaneidade. Observe como está a espontaneidade da criança, que ainda não viveu lá fora para estar com essa espontaneidade bloqueada. Este é um dos grandes sinais. E como prevenir? A prevenção é sempre a atenção, o comportamento e o diálogo de confiança. Nunca o diálogo do medo, nunca o diálogo da punição, sempre o diálogo da troca de confiança, do ouvido e do olhar atento. Né? Nós somos maiores em estatura que as crianças. Sempre que for falar com uma criança, procura baixar até a altura dos olhos dela e conversar com ela. Né? Olha o olhar desta criança, ouve essa voz, ouve o que ela está chamando. Sempre encoraje ela para falar se você é mãe, se você é pai. Sempre encoraje ela para que ela possa falar com você de tudo que for possível. Já vivenciei e é muito triste, né? Muitas vezes encontrar os pais que na vida adulta vão descobrir que os filhos foram abusados na infância. E a grande questão fica, como que eu não percebi isso? E aí fica a dor, né, deste ser que foi abusado e fica esta dor de culpa no responsável. Como que eu não percebi isso a tempo? Ah, se eu soubesse a tempo. E o que nós estamos fazendo no tempo que nós temos para observar e para cuidar? Verdade. Eu quero mostrar aqui o livro, né, Sexualidade Humana, Sabores e Dissabores, aonde as pessoas podem encontrá-lo, Lu? Podem pedir diretamente para mim, né, me seguindo no Instagram. Na bio tem lá o acesso que já te lança direto para o link de aquisição deste livro. É um livro altamente instrutivo e educativo também, muito bom para quem trabalha na área da educação. É verdade, eu já o li e reli ele já algumas vezes. Para a gente encerrá-lo aqui, esse nosso bate-papo, eu queria que você comentasse como você encerrou o capítulo. Olha, para escrevê-lo, né, passei por processos de dor, a dor da pesquisa, né, dor de vivências pessoais, né, por lembrar, né, a dor de pessoas que você acaba tendo contato, conhecendo a história, respeitando a história, identificando, né, muitas vezes conseguindo se alegrar com aqueles que entraram num processo de desbloqueio de todo esse desmoronamento, e você vê a mudança nessas pessoas. E eu não poderia encerrar este capítulo, né,
para amenizar, entre aspas, amenizar esse processo de dor que foi pesquisar, que foi escrever, que foi estudar, que foi sentir isso em mim, com um poema, né, de Carlos Drummond de Andrade, que tem o nome Tic Tac. E se você me permitir, eu quero estar compartilhando aqui com os nossos queridos que estão ouvindo. E o poema diz assim: passatempo, tic-tac, tic-tac passa a hora, chega logo tic-tac, tic-tac vai-te embora, passatempo bem depressa, não atrasa, não demora, que já estou muito cansado, já perdi toda a alegria de fazer o meu tic-tac, dia e noite, noite e dia, tic-tac, tic-tac, tic-tac. Este foi o poema que eu encontrei na expressão dele, de forma simbólica, a dor de tantas crianças, o grito calado de tantos homens e mulheres que foram abusados na infância e que quantas vezes esse tic-tac do tempo era o grande sofrimento deles, que acabasse logo, que passasse logo, dias e noites de tormento. Fica aqui então com esse nosso bate-papo, a dica, a instrução, a informação para você que conhece alguém que passa por esse tipo de situação e que há formas de ajudá-los, né? A denúncia é a principal delas, né? A melhor forma é fazendo a denúncia. Exatamente. A denúncia é o caminho da nossa liberdade. Qualquer forma de violência, o caminho é a denúncia. Esse é um tema bastante delicado e que a gente trouxe aqui em forma de alerta para quem sempre está nos escutando, para que fique de olho nas crianças de uma forma positiva, né? Não que tudo que vá ocorrer ele se reverta para o negativo, mas a atenção do adulto que vem com o que o ECA nos traz, que é o cuidado com a criança e a responsabilidade específica, tanto das escolas quanto das famílias, que vocês tenham esse olhar cuidadoso. Obrigada, Lu. Obrigada por esse momento em que a gente pode trazer um momento de instrução, de prevenção. Quantos gritos calados a gente pode estar evitando se a gente só prestar atenção, acompanhar, conversar e observar as pequenas alterações e entender a origem delas, sem criar fantasmas. Eu quero agradecer, Lu, por você ter vindo até aqui, trazer esse tema que é polêmico e delicado para que a gente possa estar trabalhando e levando para quem nos escuta. Muito obrigada. Também. Os patrocinadores de hoje foram MZ Aromas e Alquimia, Treinatec Informática e Centro de Atendimento à Ansiedade e Depressão CAAD.